Então, o que a grande comissão tem a ver com idiomas? Vamos lá. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Jesus diz: aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos lá. Como João apresenta Jesus no seu evangelho? Ele apresenta Jesus na eternidade como o Logos, a palavra, o verbo divino, a comunicação do céu. E é exatamente assim que Jesus veio ao mundo. Ele veio ser a comunicação do céu para a terra. E como Jesus veio ao mundo? Ele veio como um homem, como um judeu nazareno, falando a língua e o dialeto local. Então ele ensinou nas sinagogas, ele discipulou um grupo de pessoas locais, nativos. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele apareceu vivo aos seus discípulos. E ao longo de 40 dias, como diz no livro de Atos, ele os instruiu e os delegou autoridade para que fosse para o mundo todo fazer o mesmo que eles haviam visto Jesus, o seu mestre, fazer. Mas aqui está. Às vezes nós nos esquecemos que esses 11 varões, esses 11 apóstolos eram galileus. Eles não eram fluentes nas línguas de todas as nações. Como Jesus poderia comissioná-los a fazer isso? Seria um erro nós menosprezarmos essa questão. Porque a barreira de... Para quem vive contexto missionário, transcultural, sabe que a barreira do idioma ela é uma barreira real, que nós não podemos menosprezar. Como crerão se não há quem pregue? E como crerão se não entender o que for pregado? Então, Jesus, depois de dar essa ordem a 11 varões galileus, ele sobe aos céus, ele roga ao Pai, e 10 dias depois, ele derrama o seu Espírito Santo sobre 120 discípulos que estavam reunidos no cenáculo em Jerusalém, justamente durante a festa de Shavuot, Pentecostes. Por que justamente nessa festa? Porque nessa ocasião a cidade estava cheia não apenas de judeus de língua hebraica, de nativos daquela localidade, mas haviam pessoas, judeus de todas as nações conhecidas, do mundo conhecido da época, falantes nativos de diversos idiomas e dialetos. E essas pessoas, elas ouviram as grandezas de Deus, o evangelho em primeiríssima mão, na sua língua materna, na sua língua nativa. É importante nós observarmos esse detalhe nas escrituras. Não pode deixar passar desapercebido. Jesus não fez isso por acaso. Uma vez eu ouvi alguém dizer uma coisa que me marcou, que eu achei muito interessante. Ela disse que quando você fala a alguém, você conversa com alguém, numa língua que essa pessoa entende, você comunica a sua mente. Mas quando você fala com alguém na sua língua materna, você comunica ao seu coração. E o evangelho deveria ser pregado na língua que alcançasse o coração. A mensagem tem que chegar no coração da pessoa, ultrapassar a mente e chegar ao teu coração. Se a língua materna é a língua do coração, é lá que o evangelho tem que chegar. Então aprender outros idiomas está estritamente relacionado à grande comissão. Não é uma questão de luxo, não é uma questão de vaidade pessoal, não é algo para melhorar o seu currículo ou simplesmente te dar um salário melhor. Aprender novos idiomas é parte da grande comissão. Como discípulos de Jesus, precisamos nos atentar nesse fato. Eu aprendi desde muito cedo que se eu quisesse ser um apóstolo, um missionário entre as nações, eu deveria aprender a falar inglês. Era o que todos me ensinavam e você provavelmente ouviu falar isso. O que não é errado. Então eu estudei, eu aprendi e comecei a viajar pela Europa. E quando eu comecei a viajar pela Europa, eu comecei a perceber que ao tentar pregar o evangelho nas ruas, da Espanha, da França, da Itália, da Suécia, da Alemanha, muitas vezes nós não conseguimos nos comunicar com a pessoa, porque muitas dessas pessoas elas não falavam inglês. Então falar inglês não era suficiente. A Europa, o continente europeu, é um pequeno continente que se você tirar a Rússia, ele cabe todo dentro do Brasil, com 87 povos distintos. São mais de 60 línguas oficiais ou regionais e dialetos.
misturados nesse continente. Mesmo que alguém se esforce muito, que seja um poliglota, que busque aprender diversos idiomas, ela não vai conseguir se comunicar em tantos deles. Por isso, ao longo da história da igreja, uma estratégia que foi muitíssimo utilizada por Deus foi as línguas francas, né? As línguas que são universais. Observe comigo, Deus usou o grego durante os tempos de Jesus, o latim, o francês, usou o espanhol, usou o português e usou o inglês, ou como tem usado o inglês, para dar velocidade para que o evangelho alcance as nações, para espalhar o evangelho entre as nações. E o que dizer dos avivamentos dos países de língua inglesa? Né? Se você observar, se você é um amante de história de avivamentos, e eu te incentivo a ser, você provavelmente vai estudar, na sua maioria, avivamentos que aconteceram em países de língua inglesa. E você vai perceber que como que a questão do idioma proporcionou que o evangelho pudesse se espalhar como um fogo, como uma pequena centelha que causa um grande incêndio numa floresta. É impossível estudar a história dos avivamentos e você não perceber uma chama ardendo e se alastrando, como que um pavio que vai ardendo, criando uma linha que vai passando da Inglaterra para a Escócia, País de Gales, Irlanda, Estados Unidos, Canadá. De Jerusalém até Azusa, o Espírito Santo ele tem impelido pessoas a falarem em outras línguas. E todos os que ouvem falar do avivamento em seu próprio idioma, elas podem receber essa chama e então levar o evangelho à sua nação e comunicar o evangelho na sua mesma língua. O zelo missionário entrando de encontro com a oportunidade do idioma. A estratégia é simples. Pessoas de diferentes línguas maternas ouvem o evangelho num idioma comum. Então cada um pode levar essa mensagem para os seus conterrâneos em sua própria língua, em seu próprio dialeto local. Nós vemos isso acontecer, por exemplo, no livro de Atos você vê um episódio muito interessante, que é quando Filipe ele é conduzido pelo Espírito Santo a conversar com um estrangeiro que voltava de Jerusalém. Está lá em Atos 8. Ele se aproxima do carro e começa a perceber que se tratava de um erudito de outra nação, de outra nacionalidade, que lia as escrituras hebraicas. Então ele inicia sua abordagem exatamente com uma pergunta muito interessante. Entendes tu o que lês? E Filipe comunica o evangelho àquele etíope em língua hebraica. Esse crê, durante a viagem, ele crê, ele é batizado, ele é cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo leva Filipe de volta para sua região, para onde ele poderia continuar pregando o evangelho na sua própria língua. E esse eunuco etíope, a esse eunuco etíope é dada a missão de pregar o evangelho aos etíopes. O Espírito Santo, de forma sobrenatural, moveu Filipe de encontro àquele homem e depois transportou Filipe de volta para sua terra, comissionando aquele etíope para pregar o evangelho em sua própria língua materna, no seu próprio local de nascimento. Agora, vamos falar sobre a atualidade. Você sabia que depois do mandarim, que é falado na China, Taiwan, Singapura, o espanhol é a língua nativa mais falada por pessoas em todo o mundo? E que depois do inglês, o português é a língua mais falada por nativos? Sendo a quarta língua mais falada no mundo. Nós somos mais de 260 milhões de falantes nativos. Sabe o que significa para mim? Isso significa que nós temos um idioma que é uma ferramenta poderosa. Se nos esforçarmos mais e aprendermos o inglês e o espanhol, nós podemos evangelizar mais de 1 bilhão de pessoas em sua própria língua nativa. Teremos mais de 1 bilhão de pessoas ao alcance da nossa voz, por exemplo, com uma tecnologia como essa. E é uma simples estratégia, mas é poderosa, como que um idioma local pode pôr uma nação inteira a arder. Deus tem um plano para a língua inglesa, Deus tem um plano para a língua espanhola, Deus tem um plano para a língua portuguesa. Deus nos deu uma língua missionária. E é isso que eu gostaria que você pensasse nesse vídeo.
ao assistir esse vídeo que Deus nos deu uma língua missionária. Vamos usá-la.